Boa noite. Nesta sexta-feira a gente fala sobre política partidária e eleitoral com Josivan Barbosa, professor da UFERSA. E mais, morre em Mossoró aos 75 anos, ex-deputado federal Betinho Rosado. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Sexta-feira, final de semana está chegando. Você aí que está nos acompanhando, já se preparando aí para curtir o início do final de semana. E você sempre, claro, fica bem informado aqui no cenário político. Hoje teve... o dia começou, na verdade, com uma informação muito ruim, né? Uma informação triste, o falecimento do ex-deputado federal Betinho Rosado. Você de casa tem alguma lembrança do deputado? Manda aqui pra gente, manda sua mensagem, interaja conosco também sobre esta informação que repercutiu por todo o estado, o falecimento aí do ex-deputado federal Betinho Rosado. Mande sua mensagem aqui no WhatsApp 988028941 e também no Instagram, @Cenário Político TCM. Hoje o nosso assunto é eleições 2024, política de Mossoró. O que Josivan Barbosa, ex-reitor, professor da Universidade Federal Rural do Semiárido, tem a dizer aqui a respeito da política moçoroense? É isto que você também vai acompanhar e, claro, questionar aqui e enviar a sua participação para o nosso programa. A gente começa trazendo a informação sobre o sepultamento, o velório e sepultamento do ex-deputado federal Betinho Rosado, que faleceu na madrugada desta sexta-feira no Hospital Wilson Rosado, aos 75 anos. Acompanhe a reportagem. Familiares, amigos, lideranças políticas de Mossoró e região foram até a igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro dar o último adeus a Betinho Rosado. Amigos e pessoas que conviveram com Betinho puderam fazer a última homenagem, a exemplo do economista Elviro Rebouças, que manteve com ele uma amizade de quase 60 anos. É com muita tristeza que eu vejo e estou aqui deplorando o falecimento do meu amigo de 60 anos, Carlos Alberto de Souza Rosado. Todos os moçoroenses agora sentem-se enlutados com essa partida de Beto, mas que ele deixa aqui, sem sombra de dúvida, um legado para a nossa cidade, para a nossa política potiguar. A Prefeitura de Mossoró encaminhou nota e decretou luto oficial de 3 dias pelo falecimento do ex-deputado federal Betinho Rosado. A Câmara Municipal de Vereadores também emitiu uma nota de pesar. O filho Beto Rosado se elegeu deputado seguindo a trajetória política do pai, assumindo a pauta no mandato em áreas voltadas à produção de petróleo e economia. Emocionado, Carlos Alberto II se despede do pai. Meu pai, Betinho Rosado, viveu uma vida plena, viveu 75 anos de muito trabalho, sempre com muita dedicação a Mossoró, a Rio Grande do Norte. Foi parlamentar 5 mandatos, 20 anos, professor da Escola de Agricultura, economista. Então, eu tenho assim, a satisfação da lembrança das suas ações, do seu trabalho. Eu trilhei esse caminho que ele pavimentou e eu sempre fui muito feliz porque por onde eu andei, as pessoas que me identificavam como filho dele faziam assim as referências melhores do mundo, em Brasília, em todo o Brasil, e isso nos enche de orgulho, nos envaidece. O ex-deputado federal Carlos Alberto de Souza Rosado, o Betinho Rosado, faleceu na madrugada desta sexta-feira em Mossoró. Filho do ex-prefeito de Mossoró e governador do estado, Jerônimo Rosado Maia, Betinho era formado em agronomia e economia, com mestrado em economia rural. Foi professor da ESAM e secretário do Trabalho e Ação Social no Rio Grande do Norte, entre 1991 e 1994, durante o governo de José Agripino. Em 1994, elegeu-se deputado federal pelo PFL, sendo reeleito em 1998, 2002 e 2006 pelo partido, além de uma reeleição em 2010 pelo Democratas. Betinho Rosado voltou a trabalhar no governo estadual em 2003, quando assumiu a Secretaria da Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia. A lei que implanta os royalties do petróleo, o grande impulso para o saneamento básico da cidade de Mossoró foi dado por recursos
conseguidos por Betinho Rosado para a cidade de Mossoró. Betinho, de fato, foi um político que contribuiu para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, do Brasil como um todo, em especial de Mossoró. Com ação concreta, ele destinou recursos para a nossa universidade. Então a gente fica aqui com esse sentimento de tristeza, mas também trazendo aqui todo o nosso pesar para a família do deputado Betinho. Após o velório na Capela do Perpétuo Socorro, o corpo seguiu aqui para o cemitério de São Sebastião, no centro, para o sepultamento, onde familiares e amigos dão o seu último adeus ao ex-deputado Betinho Rosado. Betinho Rosado foi amigo de Milton Marques, é uma saudade que Betinho deixa, mas é também um legado que Mossoró conquistou, recebeu dele. Ele fez muito por Mossoró e só temos a agradecer. Betinho Rosado deixou um legado e aqui o meu verso vai dizer para Beto, seu filho, que a dor que entra não sai, é como um nó apertado. O ex-deputado deixa a esposa e 3 filhos. Tá aí. De fato, é uma das biografias políticas mais importantes do Rio Grande do Norte. A gente viu aí nesta reportagem o velório, ali registrado por Natália Rebouças, e agora o sepultamento, através aí da reportagem do Danilo Queiroz. Então, o jornalismo TCM acompanhou de perto, claro. Tudo que a gente falar no dia de hoje, nos próximos dias, sobre o ex-deputado Betinho Rosado vai ser pouco, para mostrar a grandeza que foi como político e uma pessoa visionária. Alguém que no passado já via a energia eólica como uma solução, né, para o desenvolvimento do Nordeste. Foi através da fala no Congresso, através das ações ali no Congresso Nacional, né, na Câmara dos Deputados, que, enfim, o assunto tomou aí conta de todo o Brasil. Além disso, a questão dos royalties, uma pessoa que sempre teve uma atenção especial para a agricultura, para o homem e a mulher do campo. Foi meu primeiro patrão lá na Rádio Centenário de Caraúbas. Então, de fato, a gente envia votos de pesar, de solidariedade a todos os familiares, amigos, correligionários do grande Betinho Rosado. Vamos iniciar aqui a nossa entrevista desta sexta-feira. O professor Josivan Barbosa está aqui conosco. Professor, o senhor já foi reitor da UFERSA. O senhor já foi também participante ativo da política de Mossoró, quando se colocou à disposição para concorrer à prefeitura mossoroense. Só que, através aí de uma articulação, o senhor foi vice, na verdade, lá em 2012. O senhor esteve um pouco ausente, pelo menos das urnas, mas o senhor estava afastado. Por que o senhor resolveu voltar à política neste ano? Boa noite, seja bem-vindo ao cenário político. Boa noite, Vonúvio, e boa noite, a todos aqueles que acompanham o cenário político. Vonúvio, eu estive afastado, de candidaturas, mas sempre estive nos bastidores, trabalhando a política do Estado e da cidade. Sempre acompanhei as principais eleições nesse período. Nesse período também fui chamado para servir a Prefeitura de Mossoró como secretário de Planejamento. Passei 8 meses lá como secretário. Dei a minha contribuição, na qualidade de gestor público. E, mais recentemente, eu estava trabalhando na minha área profissional. Eu trabalho com a área de bioquímica de frutos. Então, eu trabalho muito com as empresas que exportam os frutos para a Europa. E, mais recentemente, acompanhando a cidade, se envolvendo com os assuntos da cidade, nós resolvemos sair do PCdoB para o Partido dos Trabalhadores e colocar-se à disposição do partido naquilo que o partido achar mais útil. Então, o senhor faz um movimento aí de mudança partidária, mas continua dentro da federação, continuando dentro da esquerda. O senhor recebeu alguma provocação? Algo provocou o senhor a voltar, a mudar de partido, a ter essa posição para as eleições deste ano? Não, eu fui convidado pelo Partido dos Trabalhadores para trabalhar essas eleições e ajudar. Então, nós discutimos com a vereadora Marleide, com a deputada Isolda, e com outros membros do diretório municipal, e pedimos, nesse sentido,
e estamos agora, né, discutindo Mossoró novamente. Vamos falar de um assunto que a gente está, lá na Rádio 95, a gente está contando. Todos os dias a gente está trazendo aí o passar do tempo, o dia a dia da obra de recuperação, pelo menos o desvio ali da BR-304, que rompeu depois de uma forte chuva aqui no estado, ali depois de Lages. Então, o governo federal prometeu que iria pelo menos concluir um desvio em 15 dias. E hoje quem foi lá foi o nosso colega aqui da TCM, o Jarbas Rocha, que é um dos melhores apresentadores de rádio do Rio Grande do Norte, faz parte do grupo da Rádio Princesa lá de Açu. O Jarbas foi junto com a equipe da TCM Princesa FM, foi lá e acompanha agora com essas imagens exclusivas, né, da Rádio Princesa, como é que está lá o trecho da BR-304. E aí a gente volta para comentar sobre os prazos que foram anunciados, inclusive pelo ministro Renan Filho. Acompanha aí nas imagens. Estamos aqui na BR-304, no trecho onde foi levado pela força das águas no domingo de Páscoa, no dia 31 de março. A equipe do DENIT está trabalhando para conseguir concluir o desvio e o trânsito retornar aqui nesse trecho próximo à cidade de Lages. À minha direita está a ponte que foi levada pela força da correnteza. Ainda passa água aqui nesse setor e a reportagem da Princesa FM e da TCM veio até o local para mostrar o andamento do serviço que está sendo realizado pelo DENIT para que o trânsito possa retornar aqui na BR-304. Realmente, quem está no local fica impressionado, Florencio. Por exemplo, essa base de concreto aqui que Florencio está mostrando, que foi retorcida pela força da água. Repito, a ponte que foi levada, toda a parte de concreto, inclusive na parte de cima ali, naquela parte mais adiante, o concreto se quebrou. Imaginem, senhores, a correnteza que passou por onde eu estou nesse momento. Toda essa parte está sendo compactada. É algo inimaginável o que a gente está mostrando. O estrago que foi feito nesse trecho da BR-304 a cerca de aproximadamente 5 a 7 quilômetros da cidade de Lages. Foi uma verdadeira destruição, né? A força das águas aí, a gente vê por essas imagens, realmente foi muito forte aí. Agora, o governo federal prometeu 15 dias para pelo menos aprontar o desvio e o fluxo de veículos voltar a acontecer pela BR-304, que é a principal rodovia do Rio Grande do Norte. Mas por essas imagens aí, ainda está passando água. Difícil vai ser, vai ter que botar uma manilha aí, algo para... não entendo nada de engenharia, mas do jeito que está aí, é preciso que não tenha mais chuvas e que se reforce essa passagem da água. A gente está vendo a água passando ainda. E o Jarbas disse que são 2 máquinas, pelo que a gente viu ali, 2 máquinas, uma que está esquentando, só pode funcionar por meia hora. Enfim, o prazo foi 15 dias, né? Hoje já é o 12º dia e a gente vai seguir acompanhando. Um abraço aí para o Jarbas Rocha, todo o pessoal da Rádio Princesa acompanhou de perto aí essa cena que realmente preocupa todo o estado, porque imagine, todo esse percurso até Mossoró Natal é uma economia que funciona. Então são postos de combustíveis, são restaurantes, as queijeiras, enfim, o meio da agricultura também. Os desvios, as RNs não foram recuperadas, então realmente precisa acontecer essa obra o mais rápido possível. Eu acho, né, por essas imagens aí, que não vai ficar pronto em mais 3 dias. Não sei. Vamos ver como é que vai ser aí, porque o governo federal, através do ministro dos Transportes, o Renan Filho, disse que o presidente Lula reservou o dinheiro, está tudo pronto, é uma obra emergencial, foi feito
um contrato, enfim. A gente espera que isso possa ser resolvido o mais rápido possível. A gente segue acompanhando. Vamos voltar aqui à nossa entrevista com o professor Josivan Barbosa. Professor, no bloco anterior o senhor comentava sobre a permanência na Federação Brasil da Esperança, mudando apenas um partido. O senhor tem planos de ser candidato em 2024? Olha, eu fui convidado, né, pelo partido a acelerar o processo, né, de retorno oficialmente no Tribunal Regional Eleitoral. E assim fiz, até o dia 5 de abril, que é aquele prazo que a legislação eleitoral permite, né, para que você esteja à disposição do partido e da federação para as eleições, né, de 2024. Portanto, atendi ao pedido do partido e estou à disposição. Mas o senhor se coloca como pré-candidato? Olha, na verdade, a questão da pré-candidatura é uma decisão do partido, é uma decisão da federação, que nós estamos discutindo, estamos analisando, estamos negociando. O partido tem representantes importantes em Mossoró, tem a deputada, né, estadual Isolda, tem a vereadora Marleide, né, tem também a federação com o vereador Pablo, certo? O Omar também faz parte da federação. São pessoas que vão ser escutadas, o diretório municipal, a governadora, né? Então, assim, tem muita negociação, né, ainda para rolar, mas não pode demorar muito, Vonúvio, não pode demorar muito porque a federação, o partido, tem que ter, né, uma posição definida, porque as eleições estão aí na porta, né? Existe uma definição quanto à participação da deputada Isolda neste pleito. Inclusive, o próprio PT já confirmou a pré-candidatura dela ao Executivo moçoroense. Mas existe uma compreensão de quem é da federação, de outros partidos, que está devagar a coisa. O senhor falou em acelerar esse processo. Como seria esse acelerar? O senhor se coloca também como candidato, a possível candidato a prefeito? Como é que está essa questão do partido nesse movimento de participar do pleito deste ano? Olha, tivemos uma reunião a semana passada, onde já teve, né, a colocação da nominata de vereadores. Essa reunião foi importante, onde já se ventilou, né, a possibilidade de, nos próximos dias, ter discussão acerca da majoritária. Teremos uma reunião dia 18 também, onde o deputado mineiro vai estar em Mossoró e que com certeza vai ser discutido também. Tem também, logicamente, a participação de representantes do governo do estado, do ponto de vista político, né? E está se conversando. Eu acredito, né, que a deputada Isolda, né, o nome dela é o nome natural, é a deputada estadual de Mossoró, tem que ser escutada, já tem experiência suficiente, né, para comandar esse grupo e eu me coloco à disposição. Se o partido, né, analisar a viabilidade do meu nome, eu estou à disposição. Agora, eu deixei bem claro nas conversas que tivemos. Coloquei o meu nome, né, para a majoritária, né, tá certo? Então, não estou competindo com nenhum daqueles nomes que estão ali colocados na condição de vereador, tá certo? Não vou colocar o meu nome para vereador e estou à disposição, como sempre tenho dito. Eu vim para somar, assim como fiz em 2012, né? Coloquei o meu nome para ser candidato a prefeito em 2012, um acordo nacional fez com que redirecionasse para a questão de vice. Aceitei a condição em nome do partido, né? Agora, eu estou colocando o nome novamente à disposição do partido. Quando o senhor fala majoritária, o senhor se coloca ali à disposição tanto para a cabeça de chapa, tanto para prefeito quanto para vice também? Não, eu coloco o meu nome para ser candidato a prefeito se o partido assim, né, desejar e se a federação assim concordar, tá certo? Eu coloco o nome em função da minha experiência como gestor público, tive a felicidade, né, de desenvolver o maior projeto, né, para o Rio Grande do Norte do governo federal, que foi o projeto da Universidade Federal nos últimos 50 anos. Coordenamos esse projeto e, como gestor público, quero dar minha contribuição. Mas, claro que sem nenhuma pretensão, né, de
não concordar com a decisão do partido. Estamos sempre à disposição do diálogo. A questão é como é que nós vamos, né, acelerar esse processo para definir um candidato a prefeito na federação, né, logicamente numa sintonia, né, com os 3 partidos e também numa sintonia com os demais partidos, porque não só são os 3, né? A oposição em Mossoró, ela tem outros nomes importantes que precisam ser escutados, precisam ser analisados e, logicamente, chegar aí a uma conclusão do que o nome que soma mais para a eleição de 2024. No Partido dos Trabalhadores, para a gente entender bem, quando tem mais de um candidato colocado ali para a majoritária, para o executivo, existe uma escolha interna, uma votação interna para saber quem é que vai, ou é a outra máxima atribuída a muitos partidos sobre quem está melhor em pesquisas? Como é que isso funciona? Pode surgir as duas oportunidades, né? Você pode submeter a uma eleição interna, como aconteceu em 2012. Nós vencemos as prévias por 5 votos em 2012, porque tinha uma corrente do partido que era a favor da composição e tinha outras correntes que eram a favor de ter um candidato próprio. Então ganhou a candidatura própria, mas uma resolução nacional derrubou essa decisão, né, de Mossoró e houve a composição. Tá? Então pode acontecer as duas coisas, pode acontecer de apenas um entendimento, né, dentro das diferentes correntes e dentro da federação, como também podemos ir para uma, né, consulta aos filiados. Professor, o que 2012 ensinou para o senhor sobre política aqui em Mossoró, sobre esse processo de articulação, sobre o que o senhor acabou de dizer, uma decisão de cima para baixo, de Brasília aqui para Mossoró? O que o senhor aprendeu lá em 2012? Olha, primeiro, né, que várias pessoas, né, me cobraram nas ruas e me cobraram depois a decisão de ter aceitado ser vice. Naquela oportunidade, houve uma discussão muito grande com alguns componentes das correntes do partido de que eu deveria ter saído para vereador e aguardado uma eleição futura. Então, fazendo essa análise, hoje é fácil de você escolher, mas naquela época, né, não era muito fácil. Tá? Era a situação, eu atendi a um pedido do partido, na verdade eu atendi a um pedido do secretário do presidente Lula, que veio para uma reunião conosco lá na sede do PT em Natal e disse, olha, em Mossoró, né, o presidente Lula vai atender a Eduardo Campos e vai querer uma composição. Né? Então, nós, né, só fizemos obedecer, na verdade, né? Que, guardando toda, né, a experiência nesse sentido, nós já aprendemos sim nesses 12 anos. Tá? Então, é um fato que o senhor mantém, né, daquela primeira experiência para hoje, é respeitar a decisão do partido. Sim, senhor... sem dúvida, sem dúvida. Porque o partido, ele soma muito quando você faz esse diálogo e chega a uma conclusão. Por quê? Porque o partido é um partido de ir para as ruas. E é importante que o filiado vá para as ruas durante o processo de eleição. E você só vai conseguir isso se você estiver em sintonia com as correntes do partido. O senhor falou aí que está demorando aí essa decisão. Está faltando isso mesmo, ir para a rua, começar a falar sobre essa pré-campanha, fazer de fato uma pré-campanha? Não está acontecendo isso ainda no grupo do PT? Olha, as reuniões estão muito de bastidores, né? Muito em termos de conversa. Tem umas 3 reuniões que já aconteceram ultimamente, tem uma programada para o dia 18. Né? A deputada Isolda, né, teve que ir a uma viagem de trabalho à China, tá? Com essa questão da agricultura familiar, da mecanização que ela tem se envolvido. Aí isso aí dá uma espécie de um espaço, né? Fica um pouco suspensa a negociação, mas eu acredito que logo, logo no seu retorno, nós vamos chegar a essa conclusão, né? Porque o tempo urge. Vamos aqui a mais uma reportagem. Um grupo de funcionários da maternidade Almeida Castro realizou nesta sexta um protesto cobrando o pagamento do FGTS.
O protesto aconteceu na Praça dos Hospitais, que fica em frente à maternidade Almeida Castro. Funcionários, juntamente com representantes do sindicato, protestaram pelo não pagamento do FGTS. Tem 7 parcelas que não estão sendo cumpridas para fazer esse pagamento desse FGTS, e com isso o sindicato está aqui vindo denunciar, chamando a atenção do Ministério Público do Trabalho, do MPF, que são os órgãos fiscalizadores dessa junta interventora que administra esse hospital. Com o fundo de garantia, o trabalhador tem a oportunidade de formar um patrimônio, sendo possível ser sacado em momentos importantes, como, por exemplo, na aquisição da casa própria. Alvani de Souza passou por essa situação e, por isso, luta pelos seus direitos. Eu fui uma das prejudicadas quando procurei a Caixa Econômica para comprar minha casa. Disse que eu não poderia comprar porque não tinha nada do FGTS depositado. Por isso que a gente está cobrando que a Junta de Vitória cumpra com o papel dela. Já no Nato Júnior, além de contestar o atraso do pagamento do FGTS, cobra o cumprimento dos 40% do piso da enfermagem. Uma decisão, já são 2 decisões judiciais sobre os 40% que a gente da enfermagem tem direito, e a intervenção vem descumprindo com essa decisão, e a gente está aí aguardando que ela seja cumprida. O jornalismo da TCM entrou em contato com a interventora que administra o hospital, Laritza Queiroz, que nos informou que a unidade hospitalar tem respondido aos questionamentos dentro do processo judicial e não vai se manifestar por enquanto. Olha, de fato existe uma mudança aí entre o que era e como está a Almeida Castro. Agora, se a condição de atraso com relação a este direito do FGTS continua, é um problema e precisa ser resolvido. Eu tenho acompanhado essa questão e alguns destes direitos foram pagos, outros não, mas não pode dever, né? Não pode dever, se trabalhou, tem o direito de receber estes valores. É uma pena, inclusive, que poucas pessoas ali possam ver, possam dar sentido a este movimento, a este protesto. O jornalismo TCM dá voz a essas pessoas, porque, como a gente viu na reportagem, a senhora precisou ali do dinheiro para comprar a casa e não tinha nada. Então, se não fosse a TCM escutando esse pessoal para dar voz, para reforçar essa cobrança, talvez aí ninguém nem soubesse que esse pessoal está passando. Porque dão muito pouco crédito ao sofrimento de algumas pessoas, de algumas situações aqui em Mossoró, em várias cidades, em várias circunstâncias. Mas este é o papel do nosso jornalismo sério, que faz essa cobrança. Então a gente espera que a junta interventora, a própria Justiça Federal, principalmente a Justiça Federal, possa dar um destino sobre estas dívidas, já que é quem hoje administra todos os recursos aí dessa instituição tão importante aqui para o nosso interior potiguar. A gente vai seguir acompanhando. Vamos voltar aqui ao a nossa entrevista. O Raimundo Nonato, cinquentinha, obrigado mais uma vez pela audiência. Ele escreve aqui uma mensagem sobre a notícia do falecimento do ex-deputado Betinho. Ele diz aqui: através do cenário político, todos os meus sentimentos de solidariedade à grande família Rosado. A partida de Betinho Rosado deixa em todos os moçoroenses um vazio que jamais será preenchido. A política moçoroense eternamente sentirá sua falta. É isso. Obrigado, cinquentinha, aqui participando sempre conosco. José Santos interagindo conosco aqui. José Santos reforça aqui a pergunta: quer dizer que não vai ser candidato a vereador, Josivan? Não, a vereador não. Foi bastante esclarecido isso aí para o Partido dos Trabalhadores e para a federação, que não estava à disposição de colocar o nome para vereador. Professor, falando agora de Mossoró, qual a avaliação que o senhor faz sobre a cidade de Mossoró, sobre a gestão do prefeito Alisson Bezerra? Olha, como gestor público, acho que uma das características básicas é planejamento. E a cidade, ela tem tido muitos problemas no tocante a planejamento. É uma gestão que resolve as coisas do jeito que o prefeito quer. Ou seja, o prefeito praticamente, vou dar um exemplo aqui na área de infraestrutura,
praticamente o prefeito rasgou o plano diretor da cidade. Ora, se há 15 anos a cidade planejou no plano diretor e viu que a duplicação da Francisco Mota era essencial, e era essencial a ligação do antigo Van Rosado, né? O 30 de setembro, né, que a gente chama os dois, né? Hoje Van Rosado, 30 de setembro. Era fundamental com o bairro das Barrocas para que você pudesse melhorar o fluxo ali na leste-oeste. O prefeito rasgou todo esse planejamento e está construindo, na visão dele, a ligação lá da BR-110 com a BR-304. Entretanto, ele não vai desafogar o trânsito lá na leste-oeste e nem na Francisco Mota. Ora, se há 15 anos a cidade planejou e viu que essa era uma obra essencial, como é que depois de 15 anos você tem a Francisco Mota praticamente bloqueada? Hoje, por exemplo, eu passei na leste-oeste de 17 horas, porque estava com um bloqueio parcial da Presidente Dutra. As pessoas estavam demorando 30 minutos para passar na leste-oeste. Então, uma cidade do tamanho de Mossoró precisa de planejamento. Nós não temos, por exemplo, em Mossoró, um local para você andar 1 quilômetro de bicicleta, ou você ter 1 quilômetro para andar, para caminhar, para não passar uma bicicleta por você, uma moto ou um carro. Então, é uma cidade sem planejamento. E nós precisamos. Então, essa é a característica que a gente coloca hoje na situação de Mossoró. Esse planejamento que o senhor fala na questão do transporte, passa pelo transporte coletivo? Também. Olha, vou dar um exemplo claro do transporte coletivo, né? As extremidades da cidade, praticamente você não vê transporte coletivo. Lá perto ali da Nova Betânia, já no final, tem a Granja, né? E tem a Isaura Rosado, e foi construído ali o residencial Mossoró. Ali é uma classe trabalhadora, basicamente classe trabalhadora, que precisa de transporte coletivo. Você não tem transporte coletivo no residencial Mossoró. Ali é um projeto para 1.500 famílias. Como é que você deixa 1.500 famílias sem passar um transporte coletivo? Estou dando só um exemplo, né? Mas você tem vários bairros periféricos de Mossoró que você não tem, a população não tem como se deslocar. Aí é obrigado a se deslocar o quê? Numa moto, né? Às vezes a moto até irregular. Então o trabalhador precisa de assim, uma cidade mais planejada para atingir o trabalhador, porque o trabalhador ele vai morar sempre nos locais, né, mais periféricos. O trabalhador comum, essa é a situação, não tem como. Inclusive, fazendo um parênteses aí com relação ali os apartamentos, né, que foram construídos pelo governo federal, existe até uma dificuldade para que as pessoas possam receber as chaves, porque não querem mudar de onde estão, porque fica muito mais longe morar lá, porque justamente não tem essa condição de deslocamento, de infraestrutura de transportes. Professor, e a gente falando sobre, hoje existe, várias pesquisas aí confirmam algo da avaliação positiva do prefeito Alisson. Como é que a oposição tem visto esta questão, mas mesmo assim não fogem ali a possibilidade de disputar o pleito deste ano? Porque está faltando exatamente isso, é você discutir a cidade. O prefeito Alisson tem sido muito habilidoso em utilizar das redes sociais e também, logicamente, fazer uso, né, da imprensa para divulgar o seu trabalho. Sem dúvida, ele é um prefeito trabalhador, nós temos que reconhecer. Jovem, trabalhador, batalhador, né? É funcionário lá da universidade, né? Tem um respeito nosso. Entretanto, uma cidade como Mossoró, com o volume que ela tem de recursos, precisa ser planejada. Mossoró está vindo de 2 grandes empréstimos. Um empréstimo feito pela prefeita anterior e um empréstimo feito por esse prefeito. Isso aí, com certeza, vai impactar na qualidade dos serviços públicos. Porque empréstimo, você paga o principal e paga os juros.
Então, com certeza, você vai comprometer a folha de pagamento nos próximos anos, não tenho nem dúvida. Não tem milagre, você não tem milagre. Se você se antecipa, né, você está exatamente fazendo o quê? Uma antecipação do que a cidade vai recolher de imposto, você vai ter que devolver para os bancos. Então, esse é outro ponto que a cidade não se planeja, entendeu? Um prefeito vem, faz um empréstimo grande, o outro faz outro empréstimo. Então, isso é realmente uma questão muito, né, a ser discutida, a ser analisada. Então, os partidos de oposição precisam discutir a cidade, tá? Nós temos aqui a participação do Ilquias Barros. Um abraço, Ilquias, também registrando aqui a audiência, meu amigo, tirando foto da televisão, acompanhando aqui o nosso cenário político TCM. Um abraço também para o meu irmão Muniz, está em Caraúbas, registrando aqui a audiência, tirando foto do professor Josivan. Um abraço aí para a família do meu irmão Muniz, o Filipe lá acompanhando a gente, a Rose, valeu, obrigado pela audiência. Professor, com relação a essa questão que o senhor fala da união da oposição, existe ali uma oposição que é formada pelo bolsonarismo, o PL, Podemos, enfim. E tem um outro lado, que pode, inclusive fala-se sobre essa possibilidade do apoio à ex-prefeita Rosalba Ciarline, que não falou ainda se vai ser candidata. O que o senhor acha dessa, talvez, aliança entre esse grupo, né, do PT, Federação, com Rosalba Ciarline? Olha, a prefeita Rosalba, ela tem um serviço prestado a Mossoró muito grande. É um serviço de 40 anos. Ninguém pode, né, negar esse serviço. Ela é uma abnegada, né, da cidade. E ela está sempre preocupada porque gestor é assim mesmo. Eu saí da UFESA, né, como gestor, mas qualquer causa da UFESA nós vamos discutir, né? Eu estou sempre, né, interessado em discutir. É o caso da prefeita Rosalba, né? Ela trabalhou importantes projetos para Mossoró e ela está interessada em discutir. Eu acho que, né, ela pode sim se juntar ao projeto da federação, não vejo nenhum conflito, tá? Porque é pensando Mossoró, né? E também a gente tem que entender de que a posição nacional, ela não pode se repetir dentro do estado ou dentro do município com muita frequência, porque a realidade é outra. Uma coisa é o Brasil, outra coisa é Mossoró, né? Mossoró precisa estar em sintonia com os 11 parlamentares para poder fazer as grandes obras que ela precisa. Vou dar só um exemplo, né? Nós fizemos a rotatória, né, o contorno, né, até chegar ali na saída para o Redenção. Mas nós sabemos que está, né, o fluxo até chegar o trevo de Fortaleza está bloqueado. Então nós precisamos, já são quantos anos que a gente não consegue fazer isso aí, entendeu? Então, um trecho pequeno, para duplicar, não tem segredo, não é muito recurso, não tem que indenizar ninguém, mas a cidade tem que pensar em se desenvolver. Professor Josivan Barbosa, ex-reitor da UFESA, está colocado no tabuleiro político de Mossoró pelo PT e diz que está à disposição para concorrer à prefeitura de Mossoró, se assim o partido permitir, se assim os membros aprovarem. Seja sempre bem-vindo aqui ao cenário político. Muito obrigado por ter vindo conversar conosco. Não, eu que agradeço, né? Estamos sempre à disposição para discutir a cidade, o Estado, né? É a nossa contribuição, né? Como servidor público, como gestor. A você de casa, a gente agradece a audiência, lembrando que a reprise desta edição vai ao ar logo mais às 10h40 da noite. Daqui a pouquinho vai para o YouTube. Tenham todos um ótimo final de semana. Bom descanso. Até segunda. Um abraço.